E aqui também uma imagem esquemática, eu não vou me ater em detalhes, porque os detalhes vão sendo dados ao longo ah, da- das aulas a seguir, né? Mas ainda que eu não me atenha aos detalhes, eu acho que vale a pena chamar atenção um pouquinho na imagem da nossa direita, onde mostra alguns estágios da doença degenerativa discal, passando do disco normal para o disco com uma alteração na conformidade dele, né, o início da degeneração discal, da doença degenerativa discal, passando pelo abaulamento discal, né, que é quando existe a perda da altura desse disco e ele acaba excedendo um pouco os limites, né, o abaulamento discal, ah, até a hérnia de disco, aqui no caso uma hérnia extrusa, que ela está representado como a ruptura do ânulo fibroso e aquele material, o núcleo pulposo saindo e fazendo essa bexiguinha aqui, indo para dentro do canal. É uma dúvida comum de pacientes falar, mas você falou que é rico em água, então ele sai e ele esparrama? Não, ele não esparrama. Ele é uma fibra, ela é mais rica em água do que o ânulo fibroso, mas ainda assim ela não é um líquido. Então as hérnias, né, o desenho esquemático mostra bem, então ela acaba sendo projetada para o interior do canal, no caso aqui da figura, mas ela não sai, né, ela não é líquida, ela não se espalha no local. Existe a possibilidade, sim, de ela perder esse pedículo, de perder a continuidade do disco que deu origem à hérnia, que é o que a gente chama de hérnia sequestrada, isso vai ser falado adiante também, mas normalmente ela mantém a continuidade com o disco que a deu origem. Aqui é o disco achatado também, que em última análise faz parte do processo de degeneração discal. O disco ele vai perdendo altura também. Eventualmente, quando ele perde altura, ele excede para os lados. A gente brinca que é o efeito pão com maionese. Ele perde aqui a altura, ele acaba saindo para os lados, fazendo algum abaulamento. E aqui os últimos dois discos aí é o estágio mais avançado, onde existe não só o desgaste, o afilamento do disco intervertebral, como também diversas alterações do platô vertebral, as osteofitoses, né, os bicos de papagaio. O que é osteófito? Osteófito é o depósito de cálcio numa região de hiperpressão óssea. Sempre que o osso ele é submetido a uma hiperpressão, o cálcio é depositado. Quando a gente fratura uma perna, por exemplo, o que a gente faz? Engessa e a gente manda o paciente caminhar para forçar osso com osso para depositar o cálcio naquele local. Quando existe uma hiperpressão, no caso aqui da coluna, esses pontos de maior pressão vão acumulando cálcio, né? O cálcio vai se depositando ali e normalmente, por ser uma região de curvatura, na parte anterior é onde os osteófitos costumam aparecer de forma mais exuberante, que é o popular bico de papagaio, parece um bico de papagaio ali. E outra coisa, os pacientes costumam falar, os meus bicos de papagaio doem. O bico de papagaio é um sinal de que há uma degeneração, de certa forma, avançada. Mas o bico de papagaio em si, ele é um osso, ele não dói. O disco degenerado, aqui no meio, que está nesse meio de processo de alteração de hiperpressão, no local que gerou esse osteófito, também está sendo desgastado, o disco pode doer. Ou, se um osteófito eventualmente vier para o interior do canal, aqui na região posterior, e vier a comprimir algum nervo, o osteófito indiretamente comprimindo o nervo pode causar dor neurológica. Mas o osteófito em si, ele é um pedaço de osso. O bico de papagaio, o osteófito não dói. Ele indica sim que há uma alteração de dinâmica de forças, e essas dinâmicas de forças levam ao desgaste de outras estruturas passíveis de causarem dor, ou o próprio osteófito pode comprimir estruturas e essas causarem a dor.